obedecer um líder falso. O irmão queria que obedecesse um líder falso. Porque um pastor que faz um batismo, que você precisa prometer para a igreja, que precisa sustentar, um pastor desse ele é mentiroso. Não existe na Bíblia. Tudo que não está na Bíblia você não deve obediência. Não existe obedecer um pastor que faz um batismo que você precisa prometer diante da igreja, que vai sustentar a igreja. O batismo não é ligado a dízimo. Dízimo não existe, dízimo na graça. Você precisa entender isso. O batismo na minha igreja é desse jeito. O batismo, a apresentação de criança, que é uma grande mentira, é uma coisa bonita, maravilhosa, mas não tem na Bíblia. Não existe texto e contexto que vá à frente disso. Você entendeu? Isso são coisas dentro de uma igreja, dentro de uma cartilha de uma igreja, para você ser manipulado. Você precisa entender. É uma coisa que é para você ser enganado, você ser manipulado. É uma coisa que ensina a você um sacerdote que você depende de oração, depende de uma igreja para o seu filho ser abençoado. Isso é uma heresia, isso é uma mentira, isso é uma afronta contra a palavra do Senhor. Porque Cristo está em você, Cristo vive em você. Você tem um livre acesso a Jesus. Você não depende de pastor, não depende de diácono, de presbítero, você não depende de mim para chegar a Jesus. Você depende de você orar, abençoar teu filho, onde ele nascer, será abençoado por você, não por uma igreja, não por um pastor, não por ninguém, mas pela sua oração. Jesus vai estar abençoando. Então tira essas coisas da sua mente. Isso é só para te enganar, isso é só para ganhar engajamento dentro da igreja, isso é só para segurar os membros, né? A membresia dentro da igreja. Eles usam tática como apresentação de filho, batismo mentiroso, que não existe, não tem na Bíblia. Nenhum batismo de criança, se não tem na Bíblia, não deve ser obedecido. Não existe na Bíblia. Não há amparo bíblico. Se não tem na Bíblia, não precisa ter na Bíblia. São coisas para segurar, agregar você dentro da igreja. Tanto isso aí, como também grupos internos da igreja com suas comilanças, com suas coisas carnais, com o intuito de não levar você nada a Jesus, mas no intuito de você levar você a carnalidade e ser manipulado por pastor. Infelizmente essa é a realidade. Não obedeça pastor mentiroso, meu irmão. Pastor que prega batismo mentiroso, pastor que prega dízimo, que prega Malaquias. Meu irmão, suma da frente do pastor. Ele é mentiroso, enganador. Não existe Bíblia nenhuma que ensina você a dar 10%. Na graça, hoje em dia, você dê de acordo com o seu coração e deu com alegria. Jesus ensina você a ajudar primeiro a sua família, ajudar o seu filho, abençoar seu filho. Primeiramente, amar a Deus, depois abençoar a sua família. Mas amar a Deus não é dar dinheiro a Deus, não é dar 10% não, que a Bíblia ensina. Leia Mateus 15, versículos 5, 6, 7, 8. Você vai ver que Jesus refutou os fariseus que estavam pedindo primeiro a oferta do templo, para depois ajudar a família. E Jesus repreendeu, chamou raça de vida de hipócritas. Primeiramente, ajude a sua família. Depois você vai ajudar as pessoas carentes. Nem igreja ajuda as pessoas carentes. A igreja é uma ofertinha lá pequena, que dê para suprir a necessidade da igreja, que nem precisa de muito. Eles que inventam tudo isso para o quê? Para comer o seu dinheiro. E as pessoas não conseguem entender, porque não lê Bíblia, não tem conhecimento, obedecendo pastor que tem visão de homem. A obediência tem que obedecer aos nossos líderes, mas quando ele é cheio do Espírito Santo, você precisa ler Hebreus do 7 ao 17, que você vai entender como é um líder que você deve obedecer. Não é você pegar um líder num pedacinho de papel de um versículo e chegar lá e meter o louco nas pessoas, que você tem que obedecer, tem que ser louco. Eles não explicam as outras partes. Não é obedecer falso líder, é obedecer líder verdadeiro, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio de Deus. Essa é a obediência ao líder. Agora, um líder que faz coisas que antibíblicas, coisas que não tem na Bíblia, você entendeu? Mostrando um caminho que não está na Bíblia. Como é que você fala que a Bíblia é um livro de regra, fé e prática, e praticando coisas de cartilha de igreja mentirosa, enganadora? Não, isso não é obediência ao líder, não. Você tem que refutar ele, tem que falar a verdade para ele. Homens da igreja, que eu já vi, pessoas dentro da igreja, falar que o dízimo é um ato de fé. Isso é mentira, isso não tem na Bíblia, porque a própria Bíblia fala que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Isso é tudo balela. Eles não falam sobre o dízimo, eles não falam sobre nada disso aí. Que o dízimo não salva, ir para a igreja não salva. Para você ter comunhão com Deus, você não precisa estar no templo, mas é importante você congregar. Mas para você ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, você não precisa estar dentro do templo de uma igreja. Isso é mentira, isso é engano. Jesus nunca ensinou isso, a Bíblia nunca ensinou isso.
Comunhão com os irmãos é como só o corpo verdadeiro, cristocêntrico. Como que tu vai ter comunhão com o irmão se o louvor é lixo, a pregação é lixo, é mentira, o batismo é mentiroso, o dízimo é mentiroso, tudo é mentira? Como que tu vai ter comunhão com os irmãos, quando a verdade é cheia dentro da igreja, a verdade dentro do coração dos líderes, dentro do coração das pessoas? Isso é obediência a um líder. Isso é obediência à palavra de Deus. Não obedeça a falso líder. Não obedeça. Para de ser enganado. Obedeça a palavra do Senhor. Olhe, lê Bíblia, busque a palavra do Senhor. Procure resposta. Vê o que eu estou falando, estou errado. Leia Hebreus do 7 ao 17. Vê se eu estou falando alguma mentira, algum engano, alguma heresia. Você entendeu? Obedeça a homens com visão bíblica. O que é um homem com uma visão bíblica? Quando ele é cristocêntrico, quando ele aponta a palavra, quando ele é cheio do Espírito, como a Bíblia fala em Hebreus do 7 ao 17.